Amém? Baixa a tua cabeça, fecha os olhos, peço que o diácono já se apronta em nome de Jesus, porque Ele vive por nós. Os diáconos podem entrar em nome de Jesus. Nós te damos por esse momento, por cada dia que tu nos concede, pela tua provisão, principalmente por teu amor infinito sobre as nossas vidas. Te agradecemos por poder estar aqui participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por os momentos bons, os momentos difíceis. Mas nesses momentos difíceis, nos ensina a cada dia mais te buscar e procurar mais a tua face e estarmos mais na tua presença.
Porque declaramos que sem Ti nós não somos nada. Por isso, Senhor, graça nós te damos por todas as coisas. Diga amém. Diga louvado seja Deus, para sempre seja louvado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte: E havendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pega o pão que representa o corpo de Cristo. Como eu falei, o pão ele representa o corpo de Cristo. Cristo que foi entregue às autoridades. Cristo que foi humilhado, foi castigado. Como eu gosto sempre de refletir o que aconteceu, colocaram uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Colocaram uma cruz sobre os seus ombros. E Jesus caminhou até Gólgota, um local chamado Caveira. E no meio do caminho, Jesus lhe falta forças e ele cai. Um homem chamado Simão Cirineu o ajuda a carregar a cruz. Mas Jesus não só pegou a cruz e encaminhou até esse lugar, não. Ao meio em chicotadas. E segundo alguns especialistas, na ponta do chicote tinham lâminas que quando eram lançadas ao corpo da pessoa, principalmente de Jesus, ela travava e quando era puxada, ela arrancava parte da carne. Então Jesus, ele sofreu. Isaías 53 relata essa situação. Porque como uma ovelha levada ao matadouro, muda, sem reclamar nada, assim foi levado Jesus. Em tudo ele não reclamou nada. Ele poderia dizer, mas eu sou inocente. Ele poderia dizer, não, isso que estão fazendo comigo é errado. Estão cometendo um erro muito grande, vocês vão sofrer por isso. Jesus poderia dar ordem aos anjos sobre ele para livrá-lo dali, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque antes de acontecer, ele disse para Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade. E era preciso acontecer. Jesus ele precisava morrer pela humanidade, pelo pecado da humanidade, por todos nós. Eu e você, nós só estamos aqui pelo amor de Jesus, porque um dia ele deu a sua vida por nós, porque um dia ele sofreu por cada um de nós. Por isso nós estamos aqui podendo participar do corpo e do sangue de Cristo. E ao chegar no local, suas mãos foram gravadas na cruz, seus pés também. A palavra de Deus diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E eu creio que ele está aqui conosco no nosso meio. Porque assim diz a palavra de Deus: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E eu creio que o Senhor está no nosso meio. Eu creio que muitos sentem a presença do Espírito Santo de Deus, alguns não, porque não buscam, não tem uma comunhão direta com Deus, não tem como sentir. Ah, mas eu não sinto a presença de Deus. Comece a buscar, que você vai sentir. Comece a mudar a maneira de você viver e buscar mais o Senhor, que você vai sentir a presença de Deus. Quem fica frio não é o Espírito de Deus, mas somos nós. Quem esfria é a igreja, não é o Senhor. Então, quanto mais a igreja busca, mais a igreja fica fervorosa na presença de Deus. Quanto mais você busca, mais você fica perto.
Mas quanto mais você esfria, quanto mais você se distancia, quanto mais você relaxa, mais você fica distante de Deus. Então entenda que não é Deus mais. Pastor, eu quero sentir a presença. O pastor pode fazer, dizer: busque, ore, jejue, levante na madrugada, vai colocar o joelho no chão, vai pedir perdão a Deus. Procure ter uma vida dedicada a Deus, uma vida de exemplo, de servo, de serva do Senhor. Procure fazer a vontade de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós não servimos mais a nós, mas ao Senhor. Nós não somos mais donos de nós, mas Deus é para nos controlar. Mas quando você deixa, se você não deixar, nada acontece. Versículo 25 diz: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o novo pacto no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Pega o cálice com o suco da uva, representando o sangue de Cristo em nome de Jesus. Esse é o cálice com o suco da uva que representa o sangue de Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário. O sangue da nova aliança, que foi derramado, que nos purifica de todo o pecado. Antes foi feita uma aliança com o povo de Deus. Antes da saída do povo de Deus do Egito para a terra prometida, Deus fez uma aliança com o povo. E tirou o povo, prometeu e cumpriu com a sua promessa. Tirou o povo daquele lugar e levou a terra que ele prometeu. Mas o pecado da humanidade já tomava conta de toda a terra. E era preciso fazer uma nova aliança com o povo. E dessa vez não era mais com animais, porque nem entregando todos os animais da terra pagava pelo pecado de toda a humanidade. Era preciso uma pessoa pura, íntegra, sem nenhuma mácula, quer dizer, sem nenhum defeito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. E ele só tinha um, o seu próprio filho. E ele entrega o seu próprio filho. Como diz lá em João 3,16. Digam-se comigo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto a humanidade que deu o seu único filho. Ele deu o seu único filho por todos nós, por toda a humanidade, por mim, por você. Por isso estamos hoje aqui. E Jesus, ele venceu a morte e ele vive. Portanto, se você ainda não está ceando, veja o que é que está te impedindo de cear. Se é um batismo, vamos batizar. Se não aceitou Jesus ainda, precisa se batizar, aceite Jesus e vamos batizar. Se é porque cometeu os pecados, você mesmo, no seu lugar, você pede perdão ao Senhor, Ele te perdoa e você volta a ser, mas não peques mais. E faça a vontade de Deus. O diácono pode servir, vamos esperar uns pelos outros, como diz na palavra de Deus. Amém? Versículo 25 diz: porque todas as vezes porque todas as vezes que comer desse pão e beber do cálice do Senhor, estará anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém?